razão da nossa existência não diz respeito a nós mesmos, mas diz respeito a um propósito que nasceu no coração de Deus, que fala muito mais alto em nós. Nenhum de nós nascemos por acaso. Nenhum de nós nascemos por acidente. Nós nascemos porque o Senhor já tinha um propósito, já tinha um plano, através da minha vida e da tua vida. Amém? Nós fomos criados para realizar algo em prol de alguém, em prol de um lugar. Isso pode acontecer na nossa família, nosso local de trabalho, nossa faculdade, nosso colégio. O Senhor pode nos ter um propósito maravilhoso em nossa vida, na nossa cidade. Ele pode ter um propósito maravilhoso em nossa vida, até mesmo na nossa nação. Porque Ele nos chamou, Ele nos trouxe a existência. Amém? E a razão desse propósito é o de servir. Servir em amor a pessoas. Independente das circunstâncias que muitas vezes nós vivemos ou nós passamos. E muitas vezes, talvez o propósito da nossa vida aqui seja para abençoar, talvez, apenas uma pessoa. Hoje de manhã eu estava compartilhando com os irmãos uma experiência que aconteceu comigo lá em casa, essa semana. Eu moro num condomínio, né, no 4º andar, e no prédio ao lado mora uma criança de 9 anos. E desde que esse menino mudou para lá, ele se apegou muito ao meu filho, Samuel. E com isso, ou eu, ou meu esposo, ou Samuel, que acompanha ele, leva ele para a escola. E eles fizeram ali uma amizade. Aquele menino se identificou ali com Samuel, de gostar de ficar ali com Samuel. E essa semana, ele chama Caio, 9 anos que ele tem. Ele chamou Samuel, né, mandou mensagem, e falou: ô Samuel, será que a gente não poderia subir hoje meio-dia? Aí Samuel reportou a mim, né, falou: mãe, o Caio está perguntando se a gente pode sair meio-dia. Eu falei: meu filho, meio-dia, né, o colégio é só 1h da tarde, não tem necessidade, pergunta o que está acontecendo. E aquela criança falou: porque eu não tenho o que comer aqui dentro, eu não tenho almoço para me comer. Aí o Samuel olhou para mim assim, passou e olhou. Eu já entendi a mensagem do meu filho, que só de olhar para ele eu já entendo o que ele está querendo dizer. E eu falei: Samuel, glória a Deus, chama o Caio, chama ele para almoçar aqui em casa. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa assim, tão... que olhando você fala assim... Mas, aquele momento, eu senti que Deus tinha um propósito maior ali. Naquele cuidado que nós estávamos tendo com o Caio. E esse menino de 9 anos foi e sentou, eu arrumei a mesa para ele, para o Samuel. E ele almoçou e tudo. E eu fiquei observando aquele menino. E via nos olhos dele a alegria de estar ali, sentado à mesa. E no caminho, né, nós almoçamos, eu fui levar eles para o colégio. E em poucos minutos, amados, aquela criança começou a relatar o que ele estava sentindo, o que ele vivia. Ele começou a relatar e com isso, eu vi no momento que ele começou a falar, que aquela criança estava todo o tempo sendo rejeitada pelos seus pais. E aquilo tocou muito ao meu coração. E eu depois chamei Samuel, falei: Samuel, entendo algo no seu espírito. Não é simplesmente você brincar com o Caio, né, jogar bola ou um videogame. Deus está dando uma chance a você para abençoar a vida do Caio. Você tem algo que ainda o Caio não conheceu: o amor de Cristo em ti. Você tem algo que o Caio precisa. E o Senhor pode usar com esse propósito. E eu creio que o Senhor, Ele quer te usar a esse propósito. Então, amados,
É maravilhoso quando nós entendemos verdadeiramente o nosso chamado, o servir, o acolher, o cuidar do próximo. Temos que estar sensíveis a todo tempo à voz do Senhor. A todo minuto da nossa vida, o Senhor nos coloca em situações que há um propósito de abençoar. Há um propósito de cuidar. De manhã também eu relatei aqui o testemunho da minha tia, de uma das minhas tias, a tia Maísa. Ela, o Senhor já recolheu, uma grande mulher de Deus. É um testemunho de serviço ao reino de Deus. E amados, como eu aprendi através da vida dela. Ela, por um período, ela trabalhou ali no Campos Sales. Não sei se os irmãos conhecem aquela região. E no Campos Sales havia, acredito que exista ainda, um pronto atendimento ali. E ela trabalhava na recepção, mexendo nas fichas a princípio. Só que, ao momento que ela foi passando os anos, ela ali naquela função, ela começou a sentir que aquilo que ela fazia era muito pouco para aquelas pessoas. Ela começou a ver que simplesmente vencer uma ficha era pouco. Então chegou o momento que, às vezes nós chegamos no final de semana na casa dela, e encontrarmos 3, 4 jovens que nós nunca tínhamos conhecido dentro da casa dela. E nós assim chegávamos meio assim e falávamos assim: tia, quem são esses? E ela contava a história. Esses adolescentes, esses jovens, são jovens aidéticos, que estão dentro de uma clínica de recuperação, de reabilitação, e que foram esquecidos pelos seus pais, foram abandonados. E eu todo final de semana, eu pego 2, 3, 4 e trago para minha casa. E aqui eu cuido deles. Amados, aquilo marcou muito a minha vida. O meu crescimento espiritual através do testemunho daquela mulher. E eu lembro também de um outro jovem. Esse jovem, ele tinha sido atropelado por um caminhão. E uma das pernas dele realmente teve lesões graves. E com isso, ele não perdeu a perna, só que com o tempo, aquela doença osteomielite tomou conta dos ossos da perna daquele jovem. E o pé daquele jovem, ele estava sendo comido por uma ferida que nem a mãe dele tinha coragem de limpar. E ele chegava ali, naquele pronto atendimento, para fazer curativo depois de vários dias. E ela procurou saber onde aquele rapaz morava e começou a cuidar daquela ferida, daquele ferimento. Aquele rapaz não conhecia Cristo, mas através do testemunho dela, de cuidar, ele aceitou Jesus, ele conheceu a Cristo. Ela não estava simplesmente curando as feridas físicas daquele jovem, mas também estava tratando as feridas espirituais daquele coração. Amados, é muito importante o nosso serviço. É muito importante nós sabermos o propósito do qual o Senhor nos chamou para o reino dele. Temos sim que ser movidos pela eternidade. Temos uma eternidade à frente. Mas como vamos caminhar até essa eternidade? Há um processo, há um mover no reino de Deus, em que Deus conta comigo e com você para manifestar a glória dele nessa terra, para fazer que cada um de nós sejamos instrumento dele sobre essa terra. E nós temos que ter nosso coração aberto, amados. Nós temos que entender esse chamado, entender esse propósito. E marcou muito a minha vida, o testemunho dela. E eu aprendi muito com isso. Mas essa noite também eu queria compartilhar algo da parte de Deus na minha vida. Algo que eu experimentei. Falar disso, amados, para mim não é fácil. Mas hoje de manhã eu saí daqui, o Espírito Santo, ele me moveu muito e mexeu muito com o meu coração. Eu não sei quantos irmãos aqui me conhecem há mais de 3 anos, não sei, ou 4 anos. Acredito que a maioria. E nesse período de mais ou menos 4 anos atrás, eu passei por uma fase bem difícil na minha vida. Mas a palavra de Deus nos fala, amados? Que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você vencerá. Amém? E eu queria compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive.
há mais ou menos 4 anos atrás, tem o Samuel e meu filho Gabriel. Eu tive uma situação com ele. Eu passei um processo com ele. Eu não vou contar o testemunho todo, mas eu quero contar uma parte que está dentro dessa palavra. Eu queria que você recebesse isso no teu coração. E nesse período, o meu filho ele foi conduzido para o DOPCAD. Não sei se os irmãos conhecem DOPCAD. É um lugar que ali os jovens são, na verdade, apreendidos por um tempo. Amados, e aquilo foi um processo muito doloroso na minha vida. Normalmente no DOPCAD um adolescente fica 45 dias no máximo. Gabriel ficou quase 1 ano na DOPCAD. Amados, imagine um lugar de dor, de sofrimento. Uma cela que caberia 8 meninos, chegava a ter 40. E eu me lembro na primeira semana que eu estive ali, e toda segunda as mães chegavam ali para levar uma muda de roupa, porque eles ficavam 1 semana com uma roupa. E eu me lembro muito bem que o primeiro dia que eu cheguei ali, eu levei uma peça de roupa, deixei aquilo ali, mexeu muito no meu coração. E eu voltei para casa, falei, Senhor, o que eu estou vivendo? Que situação é essa que eu estou vivendo, meu Pai? Mas sempre confiante no Senhor, que o propósito dele, ele sempre vai cumprir em nossas vidas. Porque Deus é fiel. Deus nunca perdeu o controle de nada. Ele governa a tudo e a todos. E eu permaneci, amados, ali. E a visita, no caso, era na quarta-feira. Então eu cheguei ali na quarta-feira para visitar meu filho. E era uma imensa fila. Com mães, com pais, com irmãos ali para visitar aqueles adolescentes. E eu ali naquela fila, com meu coração cortando, com meu coração quebrado em 1000 pedaços ali. E eu me vi ali naquela fila, Senhor, eu não entendo. Mas no momento ali que eu estava naquela fila, eu escutava algumas mães falando que não aguentavam mais. Mães falando em desistir dos seus filhos. Mães que não tinham nem lágrimas mais para chorar. Que elas falavam, vai ser o último dia que eu vou visitar esse menino. A partir de agora eu não quero ver esse menino mais na minha frente. Para mim já chega, para mim acabou. Amados, e eu mesmo ali naquela fila, com aquela dor, com todo o sofrimento que eu estava sentindo, eu falava, Senhor, me dá força para me falar do teu amor para ela. E eu ali conversava com aquelas mães, falava, vocês não podem desistir dos teus filhos. Vocês têm que acreditar que Deus tem um projeto, Deus tem um plano na sua casa, na sua família. Irmãos, ali o Senhor ia me dando palavras, e eu me segurava para não chorar, porque eu queria estar ali para ajudar, para consolar aquelas mães. Mas só Deus sabia dentro de mim como estava aquela dor, como estava aquela... Não tinha explicação o que tinha dentro de mim, mas eu estava ali falando do amor de Cristo. Eu estava ali, mesmo diante daquela situação, ali, sempre levando uma palavra, sempre ali me fortalecendo. E todas as vezes ali nós entrávamos ali, era muito triste aquela situação de você ver seu filho enclausurado, jovens com toda uma geração para frente, e mães ali que chorando. Amados, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo, Senhor, eu não entendo qual é esse processo que o Senhor quer fazer na minha vida. Porque, amados, o Senhor não nos leva em situações que Ele não queira fazer algo. O
O Senhor nos leva em experiências que Ele não queira nos usar em algo. Mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, você sem nada a oferecer, mas você tem que entender que há algo maior dentro de você. Não é você, não é a sua força, mas o amor de Cristo que há em você. É aquele amor que te sustenta. Amados, eu passei por todo aquele processo. E eu lembro que um dia eu cheguei para visitar o Gabriel, eu sentei ali. E olhava aquela situação. E falava: Senhor, eu não tenho forças mais. Eu não tenho forças mais para caminhar, Senhor. Deus, eu não tenho força mais para caminhar. Eu não tenho forças mais para caminhar. Não tenho mais. Não tenho mais. Oh Deus. Oh Deus. Mas o Senhor é bom. Mas o Senhor nos renova. Mas o Senhor nos restaura. Mas o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor coloca em nós algo que é sobrenatural, como nós cantamos aqui nessa noite. O Senhor é Deus, o sobrenatural. O Senhor é Deus, o sobrenatural. Amados, hoje eu estou sorrindo, porque naquela hora veio sobre mim uma paz. A paz que excede todo entendimento e diz: não, minha filha, não desista. Prossiga, prossiga. Para o mundo não tem mais jeito. Para o mundo acabou. As pessoas te olham, acabou, mas não acabou. Esse é só o começo. Esse é só o começo. Não desista. Permaneça na sua fé. Permaneça em mim, nos projetos, no propósito que eu coloquei no teu coração. Amados, é só o nosso Deus. É só o nosso Deus. É só o nosso Deus. Sabe por quê? Hoje há uma alegria grande no meu coração. É uma situação triste, mas eu não estou chorando nesse momento, eu estou sorrindo. Sabe por quê? O que conta é a nossa eternidade. É a eternidade. É o plano da salvação na vida de um perdido. É o processo ali que o Senhor nos deixou caminhar juntos ali. E a certeza que o nosso servir, o nosso estar ali é uma palavra. Através de uma palavra o Senhor traz salvação a vidas. Amém. Eu queria que você entendesse isso no seu coração. Eu sei que há mães, há pais que já desistiram dos seus filhos. Eu sei. Está difícil. Está sem esperança. Mas eu nunca desisti do meu filho. Eu nunca desisti dele. E eu fui até o final. Até o final, para o Senhor completar a boa obra na vida dele. Eu não consigo chorar. Sabe por que eu não consigo chorar hoje? Porque, amados, não importa a situação que você viva hoje. Talvez você não tenha nada diante dos olhos
humanos, ou você mesmo não consegue enxergar nada mais em você que possa ajudar alguém, mas você tem algo em você que chama o amor de Cristo. E esse amor que nos move, esse amor que nos levanta, esse amor que nos sustenta diante de todas as adversidades desse mundo. Não há situações maiores que nós vamos passar, que nós não vamos sair vitoriosos, porque o Senhor já conquistou essa vitória na cruz do Calvário. Nós não podemos perder nossa esperança está em Cristo Jesus. O nosso Salvador está na cruz de Cristo. E nós não podemos parar de caminhar, de acreditar nas promessas do Senhor, no sentido, no propósito da nossa vida nessa terra. Como embaixadores de Cristo, o Senhor nos colocou nas regiões celestiais, assentado com Ele, para reinar juntamente com Ele, no reino dEle, no reino que liberta os cativos, no reino que cura os oprimidos, no reino que traz esperança ao que não tem mais esperança. Esse é o nosso Deus, não por nós, porque não temos nada a oferecer, mas através de nós, pelo Teu amor, graça e misericórdia. Ele é que nos sustenta, Ele é nossa segurança eterna, é nele que nós temos que continuar a caminhar, continuar a seguir, continuar a entender o propósito dEle para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amados? Quando ajudamos ao nosso próximo, demonstramos o nosso amor, demonstramos o amor que nós recebemos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria que os amados irmãos abrissem Mateus 5, do 13 ao 16. Tenha um coração de servo, amados. Tenha um coração de servo. Mateus 5, do 13 ao 16. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja teu nome. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Mateus 5, do 13 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra. Se o sal perdeu seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Amém? Glória a Deus. Nós somos o sal, nós somos a luz desse mundo, amados. E essa luz, ela não se apaga, por essa luz é Cristo. E o Senhor nos deu essa luz para nós prosseguirmos a servir o nosso próximo. Servir em amor é um caminho que nos move à eternidade. Deus colocou a eternidade no nosso coração, porque nós viemos dele e ele é eterno. Deus é amor, e quando servimos em amor, manifestamos a sua glória. E se nós vivermos sendo movidos por essa razão, por essa mentalidade de eternidade que existe no nosso coração, sempre colocaremos a razão da existência não em pessoas nos servir, mas sabendo que há um momento que nós servimos aos nossos irmãos, nós estaremos servindo ao Senhor. Quando estendemos as nossas mãos, nós estamos servindo ao Senhor. Amém? E eu queria que os irmãos também a vissem no livro de João 13, no verso 34 e 35. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João 13, 34 ao 35. Aleluia. João 13, 34, 35. Diz assim a palavra do Senhor: por isso estou dando a vocês um novo mandamento: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Aleluia. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. A prova de amor, a maior prova, Pai, é o nosso testemunho diante do Pai. É servirmos o nosso próximo. Quando nós servimos, nós estamos dando testemunho que somos discípulos do Senhor. E isso não é fácil, mas nós temos a certeza que o Senhor é que nos capacita a amar, que o Senhor é que nos capacita a perdoar, que o Senhor nos capacita a cuidar, a servir em amor o nosso próximo. Jesus declara que o mundo saberá que nós somos discípulos dele se portarmos afetuosamente em relação aos outros. O nosso cuidado, o nosso servir,
nosso estar ali, cuidando, tomando nosso tempo ali em favor do reino, isso testifica que nós somos discípulos do Senhor. Isso testifica que nós verdadeiramente conhecemos o amor do nosso Deus, que é um amor que nos constrange, que é um amor sacrificial, que é um amor incondicional, que olhou para cada um de nós, mesmo nós não temos nada a oferecer, Ele olhou para cada um de nós e nos amou. Ele nos amou com amor incondicional. Por isso que hoje nós temos esse amor. Nós temos isso no nosso coração. Nós podemos, não porque nós somos perfeitos, não porque está em nós, mas é porque nós cremos nesse amor. Esse amor que nos transformou, esse amor que nos resgatou. É o mesmo amor que nos conduz a amar o nosso próximo. Você não está aqui nessa terra por alguém, para fazer, por você próprio, fazer algo, esperando em alguém. Mas você está aqui para compartilhar o que o Senhor colocou no teu coração. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Tudo que nós plantarmos aqui nesse reino, aqui nessa terra em favor do reino, nós vamos colher. Talvez ainda nessa terra nós não venhamos colher somente coisas boas, mas a certeza que temos que na eternidade sim nós colheremos coisas boas. Amém? E sabe qual que é a nossa maior recompensa em servir em amor, em nos dispor, independente da nossa situação, independente do que nós estivermos vivendo, é saber que um dia, quando nós chegarmos ali na casa celestial, onde a mesa estará posta ali, Ele, o nosso Deus, Ele virá e nos recompensará. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Um dia nós estaremos lá na glória assentados com Ele. E Ele estenderá e terá uma grande mesa. Entenda isso no teu coração. E Ele mesmo irá nos servir. Amados, o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu gostaria que você entendesse isso. A posição que você ocupa aqui nessa terra não é somente uma posição humana, mas é uma posição no mundo espiritual. Você pode fazer muito mais onde o Senhor te colocou, pois é Ele que te capacita. Às vezes a timidez, às vezes muitas coisas têm nos barrado, nos barram em fazer a obra do Senhor. Mas sabe que é o Senhor que coloca nas tuas mãos as ferramentas para você servir ao teu próximo. É Ele que te sustenta, é Ele que te capacita. Se Ele te chamou, se Ele confiou a ti algo, amado, um chamado, se você parou no meio do caminho, pelas decepções, pelas aflições, pelas lutas, talvez ao momento você não conseguiu mais caminhar, mas o Senhor ainda te chama para caminhar novamente com Ele. Não importa a situação que você esteja passando. Amados, eu lembro de uma vez que eu estava ministrando aqui no Ministério de Dança, e eu falei com o Senhor: Pai, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento mais. Tudo que eu tenho passado é muita dor. E na hora o Espírito Santo falou: ao momento que você me adora na dor, é no momento que você me adora no sofrimento, é no momento que você me adora com o teu coração sangrando, é aí que eu te curo, é aí que eu te restauro, é no momento de luta, é no momento da tua fraqueza que eu estou te levantando, que eu estou te erguendo, que eu estou te colocando sobre a tua vida a armadura novamente. Levante, marche, não pare, siga em frente. Eu tenho um chamado, eu tenho um serviço para ti. Eu poderia mandar os anjos para fazer, mas eu escolhi a você. Você é meu filho, você é minha filha, eu escolhi a você. Foi você que eu escolhi. E eu te capacito, e eu te sustento, eu te tomo pela tua mão direita e te levo e te conduzo para cumprir o projeto, o propósito que eu tenho. Tomamos posse, amados.
O Senhor te chamou. Ele que te chamou. Não olhe as suas limitações, porque se nós olharmos as nossas limitações, nós vamos ficar estáticos, parados. Mas a nossa força vem do Senhor. Não olhe mais com esses olhos carnais, amados, mas olhe com os olhos espirituais. Caminhe, caminhe, levante. O Senhor te chama nessa noite. Ele precisa de você para atuar no reino, como um soldado, como um guerreiro. Ele conta comigo, com você. Olha o privilégio que nós temos, amados. Nós temos um privilégio de servir ao reino, de servir em amor, de cuidar dos nossos irmãos, de cuidar de pessoas, de atrair pessoas através do nosso testemunho, através do amor de Deus em nossas vidas, atrair essas pessoas para o reino de Deus. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Lucas 22, 27. Amém? Vamos ler também. Vamos passear aí pela Bíblia. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Lucas 22, 27. Aleluia. Lucas 22, 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois quem é o maior? O que se acomoda à mesa e é servido, ou o que serve? Claro, é o que está sentado à mesa. Mas eu, entre vocês, eu estou como quem serve, disse Jesus. Eu não vim aqui para ser servido, disse Jesus. Eu vim para servir vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Nosso maior exemplo de servir, de cuidar. Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, nós não vamos ler por causa do tempo. E ali descreve-se a primeira multiplicação do pães, amém? Marcos capítulo 6. E diz a palavra do Senhor que depois dos discípulos chegarem de certa viagem, se encontraram com Jesus. E eles estavam cansados, e Jesus também estava cansado de toda aquela trajetória, porque eram longos e longos dias ali evangelizando, pregando. Mas a um certo momento Jesus fala: vamos achar um lugar mais reservado para nós. Nós precisamos nos alimentar. E diz a palavra do Senhor que ali Jesus e os discípulos, foram saindo para encontrar um lugar que estivesse reservado. Mas diz a palavra do Senhor que diz que havia um povo sedento naquele lugar. E é um momento sim que as pessoas viram o Senhor Jesus saindo. A palavra de Deus diz que eles foram correndo atrás de Jesus e chegaram antes de Jesus naquele lugar. Havia um povo sedento ali esperando algo do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor que Jesus, como ele olhou para aquela multidão, ele se compadeceu de cada um deles. E ali ele começou novamente a liberar a palavra ali, a dar o de comer aquela multidão que ansiava pela palavra. Mas algo me chama a atenção nesse texto, que há certo momento em que a tarde vai se caindo e os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, não seria melhor a gente liberar esse povo? Está ficando tarde, eles estão com fome, são muitas horas aqui e estão ficando com fome, mestre. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que Jesus fala com os discípulos: dai vós o que comer a eles. E os discípulos falam: mas Senhor, nós não temos dinheiro suficiente para dar a essa multidão o que comer. Ali estavam 5.000 homens, a não contar mulheres e crianças. Amados, entenda no teu espírito, quem estava com eles era Jesus. Aquele que pode e sempre faz milagres. Eles estavam andando com Jesus. Mas Senhor, nós não temos dinheiro suficiente. Mas Jesus fala com eles: o que vocês têm? Procure aí o que vocês têm. 5 pães e 2 peixinhos.
aquilo era suficiente. Aos olhos humanos não, mas aos olhos do Senhor sim. Sabe que isso é para a minha vida e para a tua vida. Não importa o pouco que você tenha, o Senhor vai usar o pouco que você tem. Quando você abre o teu coração de servo, quando você tem esse coração do reino, o Senhor vai usar o pouco que você tem. Entenda isso no teu espírito. Não retenha aquilo que o Senhor já te deu. Libere aquilo aos outros. Libere aos outros aquilo que o Senhor já te deu. Mas ainda continua. E chegado aqueles pães, aqueles peixes, o milagre da multiplicação aconteceu. E a palavra nos fala que aquele povo ficou saciado. Eles comeram e ficaram saciados, não tiveram mais fome. E o mais sobrenatural, ainda sobraram 12 cestos. Entenda no teu espírito. Quando você semeia pouco, o Senhor Ele multiplica na tua vida. Recebe isso no teu coração, amados. O pouco que você tem, não retenha. Semeie no reino de Deus. Plante no reino de Deus. E a multiplicação, ela vai acontecer na tua vida. Amém? Entenda isso no teu espírito. O Senhor Deus é fiel. E Ele pode fazer isto. Pois quem é maior no reino? Quem é maior no reino? Aquele que está servido, sendo servido, ou aquele que é servo? Pare um pouco para pensar. Nós perdemos tanto tempo com coisas irrelevantes na nossa vida. E a princípio, a primeira palavra que eu disse aqui, que é tempo de cuidar em amor. É chegado o tempo de servir em amor. E quantas vezes nós perdemos o nosso tempo com tantas coisas fúteis, com tantas coisas que nós poderíamos estar investindo no reino de Deus. Quantas vezes o Senhor nos chama nessa noite para voltarmos, para avaliarmos o nosso coração, para entendermos verdadeiramente esse propósito de serviço no reino dEle. O servir em amor é um dos caminhos que nos move à eternidade. Deus colocou essa eternidade no nosso coração porque Ele é eterno, amém? Sirva o reino de Deus. Mateus 6,33 fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas. Amados, não deixe de buscar o reino de Deus. Não deixe de ser instrumento do Senhor sobre essa terra. Não olhe as tuas limitações, amados. Não olhe a tua circunstância hoje, não. Apenas se disponha. Diga no teu coração: Senhor, eis-me aqui. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje para o teu reino? O que eu posso fazer hoje para abençoar os meus irmãos? Esse é o tempo de nós servirmos em amor. Tenha um coração de servo. E todos são chamados a servir. Todos são chamados a servir. E nós somos os trabalhadores da última hora. Os campos eles já se encontram brancos, pronto para a colheita. E nós somos esses trabalhadores que o Senhor chama. Disponha-te o teu coração. E Malaquias fala que vai chegar um tempo em que nós vamos ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E esse tempo, amados, se chama hoje. Esse tempo se chama hoje. Os campos já estão brancos. As almas clamam, os perdidos clamam.
Por mim e por você. Por mim e por você. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, se colocasse sobre os seus pés. Que você colocasse